Irmãos queridos, graça e paz, nesta manhã do dia do Senhor, fria, a minha oração é que ao derredor da palavra, pela palavra, o Senhor venha aquecer o nosso coração. Com temor e tremor, a nossa reflexão nesta hora é no Salmo de número 120, versículos 1 e 2, que diz assim: Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Os salmos dos degraus, ou os salmos de romagem, estão aqui. Eles começam no Salmo 120 e vão até o 134. É uma espécie de inário dentro deste inário maior que é o saltério. E é impressionante, meus irmãos, que os salmos de romagem, eles nos ensinam que nós não somos colonos desta terra, mas peregrinos. Nos faz sentir mais mordomos da terra do que proprietários dela. Não estamos aqui, meus irmãos queridos, neste exato momento da história, como turistas que só usufruem do melhor. Na verdade, o nosso bom pastor não é um guia turístico, mas ele é o guia de Israel. Mateus capítulo 2, versículo de número 6. Somos seus discípulos e dele não adquirimos somente informação, mas habilidades na fé para o dia a dia. Seus discípulos rogaram em Lucas capítulo 11, versículo 1, Mestre, ensina-nos a orar. Também, meus irmãos, somos peregrinos com Cristo. Passamos a vida aqui indo para um lugar que é Deus. E o caminho para este lugar é Jesus. João 14, versículos de número 4 a 6, atesta esta verdade. Este salmo, meus irmãos queridos, de romagem, é o salmo que os hebreus cantavam enquanto se dirigiam a Jerusalém, ao Monte Sião. E esta subida não era apenas literal, esta subida também é uma metáfora, porque ela simboliza uma vida diária em direção a Deus. Como Paulo bem descreve esta verdade em Filipenses capítulo 3, versículo 14, eu prossigo para o alvo. 3 vezes por ano, todo hebreu ia a Jerusalém. Isso está prescrito em Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 17, e também Êxodo 34, versículos 22 a 24. Jesus Cristo, quando menino, também ia a uma destas festas, ia ao templo com seus pais. Lucas capítulo 2, versículos 41 e 42. Em Marcos capítulo de número 10, verso 32, diz que uma destas ocasiões, como Jesus sendo o guia, aquele que puxa a fila, os seus discípulos se encontravam perplexos, atemorizados. Os salmos de romagem, meus irmãos, nos lembram quem somos e para onde estamos indo. Nós somos, meus irmãos queridos, os louvoristas de Deus. Fomos criados para o louvor da sua glória. Isaías capítulo 2, verso de número 3, diz que no Monte Sião haverá cântico. Isaías capítulo 30, versos 21 e 29. Apocalipse capítulo de número 5 também fala desta multidão de inúmeras etnias, raças, tribos e línguas, bendizendo ao Cordeiro de Deus. Para os que não vivem mais como turistas, os salmos de romagem são consolo. Os salmos de romagem nos consola, como Hebreus capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, atesta esta inúmera nuvem de testemunhas que temos ao nosso derredor. Aqui, meus irmãos queridos, nós não encontramos uma sinfonia de Beethoven, não há aqui uma orquestra sinfônica, mas como diziam os puritanos, são cardifonias, músicas do coração. Então, por favor, na manhã desse dia do Senhor, ouça com atenção o momento e a atitude do peregrino e que nós possamos tirar lições do momento
e da atitude do peregrino. E nós encontramos, meus irmãos, o momento do peregrino no verso de número 2. Observe aí na sua Bíblia que ele está angustiado, ele está sofrendo injustiça, sofrendo muitas dores lancinantes, mas de alma. Ele diz: ó Deus, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Livra-me, ó Deus, daquele que mente sobre mim, daquele que fala de mim com dolo. Ó Deus, livra-me da língua enganadora, daquele que me bajula, daquele que é falso para comigo. Em outras palavras também, livra-me, ó Deus, de eu ser um mentiroso, de eu ser um falso. O momento do peregrino é de alguém sem saída. O sentimento do peregrino é de alguém sem recursos imediatos, sem norte. O seu coração projeta isso, vê isso, mas pasmem, há um Deus. Ele não está sem Deus. Na verdade, meus irmãos, nenhum peregrino, nenhuma peregrina está sozinho. Então, o que ele faz? Qual é a atitude do peregrino? Se o momento dele é de angústia, de injustiça, de dor, de sofrimento, de mentira sobre ele, a despeito dele, qual é a atitude deste peregrino? Veja o verso de número 1, ele ora a Deus, porque ele tem Deus, louvado seja o Senhor. E isso pode ser verificável na sua atitude. Verso de número 1, ele diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor. Ele relembra de situações em que Deus operou maravilhas na vida dele, e isso anima. Ele é peregrino e Deus é a resposta das suas orações. Deus, meus irmãos, e não o templo. Deus, meus irmãos, e não as bênçãos. Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplica. Deus é a resposta das nossas orações. Meus irmãos queridos, na oração nós encontramos Deus. Oração é um meio de graça. Deus nos deu este recurso. Meus irmãos queridos, o peregrino, diz o Salmo 120, está cheio de problemas. Na verdade, meus irmãos, quem não tem problemas? Mas ele não tem um pote de espinafre nas suas mãos. Ele não tem uma lâmpada do gênio, meus irmãos queridos. Ele não tem a senha do cartão. Ele tem Deus e a Deus ele clama. Diz o verso 1, na minha angústia clamo ao Senhor. E clamar, igreja, mais do que pedir. Clamar aqui é um grito por socorro, é algo intenso. Quem clama mostra humildade. Quem clama mostra impotência. Quem clama mostra fé no objeto da sua oração, mostra confiança. Quem clama mostra dependência no Deus Todo-Poderoso. Por isso ele diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor. Ele não clama ao léu, ele não clama perante um pedaço de pau, algo inanimado. Não, ele clama ao Criador e sustentador de toda a terra, o grande eu sou. Preste atenção, IPT. Gente angustiada, gente apertada, blasfema, questiona a Deus, pode até mesmo abandoná-lo. Gente angustiada se afunda no pecado da autocomiseração. Gente angustiada, apertada, pode se afundar no pecado da autopiedade, da autojustiça, mas na angústia, na peregrinação, o peregrino clama, ó Deus, livra-me. Eu termino na manhã desse dia dizendo que você ainda não chegou em casa, você não está numa colônia de férias, portanto não se sinta confortável hoje, aí mesmo na sua casa ou inserido nesta terra. Então clame a Deus e confie em Deus, lembrando que esse mundo não é um resort.
Em segundo lugar, na sua peregrinação, o bordão que há de te sustentar é a oração a Deus. Mantenha-se em comunhão com Deus, porque sem Deus é queda sobre queda. Em terceiro lugar, não é pecado dizer a Deus que está doendo. 2 Coríntios 12, Paulo diz: ó Deus, tira de mim este espinho, mas a minha graça te basta, foi o que Deus disse a Paulo. Em Mateus 26, nós lemos que o Filho de Deus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas o Pai não atendeu a sua oração. Meus irmãos, não é pecado dizer a Deus que está doendo. Lembre-se, Deus só teve um Filho amado e sem pecado, mas nenhum sem sofrimento, disse o reverendo Canelhas. Persevere, não temas, o Senhor é contigo, Mateus 28, Salmo 23, verso de número 4. E por último, IPT, clame a Deus: Senhor, livra-me. Livra-me das mentiras dos que afirmam saber o que eu preciso. Senhor, livra-me dos que oferecem entretenimento e que prometem um caminho barato para a minha alegria. Senhor, livra-me dos políticos que fingem governar e só falam mentiras. Senhor, livra-me dos psicólogos de plantão que oferecem uma vida de sucesso e felicidade aqui e agora. Senhor, livra-me dos profetas que curam superficialmente a ferida do teu povo, dizendo paz, paz, enquanto não há paz. Senhor, livra-me dos moralistas que querem ser capitães do meu destino. Senhor, livra-me das igrejas que só adulam e dos falsos crentes. Senhor, livra-me das pessoas que me contam sobre a vida, mas omitem a Jesus. Senhor, livra-me dos que são sábios segundo o mundo e não segundo o Espírito Santo. Senhor, livra-me dos que conhecem tecnologia e estão sempre informados, mas não conhecem a Tua palavra. São vãos terrestres esplendores, sim, da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades. Oh, quando é que vou? Um beijo no seu coração e até breve. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, vão terrestres esplendores, contemplo já meu lar. Jesus me deu sua promessa de me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso quero partir. Qual passarinho para o ninho desejo ao céu subir. É fiel sua vinda é certa quando eu não sei.